Oi gente, hoje nós estamos aqui no Espaço Sinambu para falar sobre sexualidade e câncer de mama. E obviamente eu vou rechear essa conversa com a minha história, né? Porque eu também sou uma paciente oncológica ainda em tratamento. E junto comigo a gente tem a Vivi Batista, que ela é uma especialista em micropigmentação de areola. Ela faz um trabalho muito bonito com o projeto Cereja, que é esse projeto que faz doações dessa micropigmentação para reconstruir essas areolas de mulheres que fizeram a reconstrução mamária. Além disso, também aqui no espaço, hoje a gente tem os produtos da Sophie. Os produtos, as vendas de hoje, elas vão reverter parte para esse projeto Cereja. E na entrada aqui do Espaço Sinambu, que é o espaço que está nos patrocinando, a gente também tem uma exposição pocket de uma outra paciente oncológica chamada Lúcia Luz, que idealizou um projeto que promove ensaios fotográficos com mulheres em seus tratamentos, em suas jornadas, para esse resgate da autoestima. E a gente precisa valorizar muito essas pessoas porque elas fazem o trabalho de uma forma voluntária e a gente precisa apoiar. E falar de câncer de mama, pensando que 40% das mulheres que descobrem o câncer, elas descobrem tardiamente, a gente precisa continuar falando sempre de prevenção, porque a gente sabe que o diagnóstico precoce, ele salva vidas. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Um grande beijo. Beijo. Perfeito, né? Claro. Vamos tirar uma foto? Muito difícil passar uma maquiagem no rosto. Aqui, ó. Ali do lado da exposição. Não, e eu falei pro povo assim, quem quiser gente rosa, vem. Eu vi que eu tô de dedo, eu falei. Já coloca isso aí, você acabou com o você já tem uma almoço. Já a música vai chegar, já faz a troca aí. Onde que é o banheiro? Tem aqui, ó. Já tá. Cadê a plaquinha? Quero ser mais ele é com ouro. Aqui, o feminino? Tem lá em cima, esse aí tem gente. Acho que é a Larissa, né? Eu acho que é. Filha, deixa eu entrar fazer xixi, você tá marcando. Só fazer xixi, que nojo. Que nojo. Como eu falo, depois de 8 anos eu participei do grupo Moraná. E eu falo, gente, contra, eu falo muito, eu divulgo muito, mas do jeito que eles me ensinam. Mas eu acho que a questão é o tabu ainda, é muito difícil às vezes você falar no grupo assim, às vezes tem uma... Obrigada por vocês estarem aqui. Bom, junto comigo nós temos a Vivi Batista, que é do Projeto Cereja, que ela vai ter a oportunidade de apresentar para vocês a iniciativa dela e que eu gosto de compartilhar porque antes do meu processo com o câncer eu não tinha nem ideia que a gente podia reconstruir nossa areola com micropigmentação. Então eu acho muito importante o trabalho que ela faz. E a gente tem o patrocínio do Espaço Sinambu, esse espaço maravilhoso que a Betina, minha amiga de infância, está proporcionando esse momento aqui pra gente. Eu gosto de começar falando da minha pessoa, obviamente. É esse aqui? Aqui? Não.
Tá indo. Não sei se todo mundo conhece, mas de qualquer forma, eu sou publicitária de formação, eu falo que eu sou administradora por obrigação, mas a minha paixão mesmo é a educação sexual, a educação de alguma forma, porque o que eu gosto de verdade é dividir conhecimento. Então, como empresária, eu tenho a Sophie. A Sophie é uma empresa que enaltece esse prazer feminino, esse autoconhecimento, bem-estar sexual. E os nossos produtos, eu sempre falo, eles não são o nosso fim, mas eles são um meio para a gente estabelecer essa conversa, essa nova conversa sobre a sexualidade humana. E um bracinho da Sophie nasceu logo no início, que é a Love Plan. A Love Plan, ela é uma empresa de imersão para casais e é uma empresa também bem bonita, que a gente faz um trabalho transformador e a gente trabalha num final de semana 3 pilares do relacionamento. A gente trabalha amor, afetividade, sexualidade, intimidade e resolução de conflito. Então os casais chegam na sexta de um jeito, domingo eles saem de outro e é um momento bem especial, um trabalho que me realiza bastante. E junto comigo nesse projeto eu não sou da área de saúde, né, minha formação, mas os outros 5 sócios dessa empresa, todos eles são da área de saúde. Bom, vamos começar a falar um pouquinho do cenário, né? Quando a gente fala de câncer de mama, ainda é o câncer que mais incide quando o público, falando de público feminino, né? Tirando de pele e não melanoma. E no ano de 2023 foram estimados 73 mil novos casos e 40% das mulheres que descobrem os seus cânceres, elas entram tardiamente no sistema, né? Elas descobrem de uma forma muito tardia. E por isso que eu fiz do meu desafio uma forma da gente falar sobre, porque a prevenção ainda é um recurso muito importante, porque o diagnóstico precoce, ele salva vidas. Então, eu assumi esse compromisso comigo. Vai começar. Eu assumi esse compromisso comigo justamente porque a gente pensa em prevenção, uma coisa tão lugar comum, né? Mas não é. A gente precisa se cuidar. E aqui, cada uma de nós, cada um dos homens que estão aqui também, a gente pode ser um agente de transformação também na vida de outras mulheres, né? Com esse alerta do tipo assim, já fez o seu exame, amiga? Você já fez? Então, acho que é isso que é importante dessa nossa conversa. Obviamente, a gente não queria fazer parte, né, dessa estatística, nem você. Não sei se mais alguém já teve uma doença também. E o meu processo ele iniciou no ano de 2021, em setembro. Eu estava aqui justamente nessa festa, essa minha fotinha é o dia que eu recebi o exame, eu estava nessa festa, eu tinha participado do Shark Tank Brasil e estava indo para essa festa de lançamento do programa, né, que a gente ia aparecer, a Sophie ia aparecer no Shark, e no meio do caminho eu recebi o diagnóstico. Então estava aqui eu fazendo fotinho muito linda nessa noite. Nesse momento, em 2021, eu estava com um plano de saúde novo, cheia de restrições, e a mastologista que estava cuidando de mim, ela falou: Cris, vai ficar uma fortuna esse tratamento, então se você não for ficar brigando com o convênio, você tem que ir para o SUS. Então ela fez o meu encaminhamento, ainda assim, gente, dividindo uma coisa que eu não me orgulho, mas que a gente buscou todas as formas para a gente acelerar esse processo, todos os políticos que a gente conhecia, a gente estar lá dentro, né, do SUS. Ainda assim, quando eu fiz a cirurgia, que foi o meu primeiro processo, né, dentro do sistema, eu já tinha, o tumor já tinha disseminado para a axila. Então, tive que fazer o esvaziamento da axila também. Fiquei com uma sequela só de que meu braço ele é dormente o tempo todo, não tem tanta força, mas tenho feito muita fisioterapia, tem ajudado. Comecei o processo de quimioterapia no dia 8 de março, no Dia das Mulheres, e foi bem bonito porque eu estava recebendo ali minha dose de cura, porque foi assim que eu encarei todo o processo, e estava tendo uma festa
no ICESP, no Instituto do Câncer, né? Porque eles estavam homenageando as mulheres. Então era um misto de muita coisa ali acontecendo naquele momento. Eu, durante todo o processo, como eu estava me sentindo muito forte, e eu achava assim que nem meu cabelo ia cair. Falei, meu cabelo não vai cair. Bom, com 18 dias meu cabelo caiu, então assim, eu fiz a minha quimio, dia 8 de março, dia 26 de março, dia 27 de março eu já estava carequinha, porque o cabelo começou a cair de uma forma assim tão agressiva que eu falei, não, realmente tira tudo, né, e vamos ficar careca mesmo, tá tudo certo. Fiz a quimio até julho, em agosto comecei a rádio, foi uma coisa, uma sequência da outra, fiz um mês de radioterapia, mês não, foi de agosto até outubro. E aí, gente, eu falo, Deus é tão perfeitinho, porque eu tive que voltar a fazer mais uma sequência de quimioterapia, só que entre a minha radioterapia e essa última sequência de quimioterapia, eu tive uma janela bem no meu aniversário. E eu pude passar meu aniversário com a minha filha, que é a única que mora fora. E lógico, né, que eu queria estar com ela, para que ela sentisse que eu estava bem. Né? Porque uma coisa é você estar distante, você está falando e tal, mas foi muito importante e a gente pôde estar juntas nesse momento. E eu sigo meu tratamento hoje só com a medicação oral. E durante todo o processo eu não tive nenhum efeito colateral, só engordei pra caramba. Mas de resto, gente, nada. Eu deixei de trabalhar no dia que eu ia fazer a quimioterapia, porque as primeiras eram 3 medicações. Nos intervalos eles me enchiam de antialérgico, né? Então eu vinha, meu marido me pegava assim, me levava para casa para dormir. Então eu tinha muito sono, só por isso. No dia seguinte eu voltava e trabalhava, e o trabalho realmente ele é a minha cura. Bom, eu acho que a primeira coisa quando a gente recebe o diagnóstico é a gente falar da forma como a gente lida com esse diagnóstico, né? Qual que é a repercussão disso psicologicamente. E obviamente para cada uma das mulheres isso vai ter um impacto diferente, porque vai depender muito do nosso repertório emocional, do nosso repertório psíquico e inclusive das pessoas que a gente tem como rede de apoio, né? E a gente sabe também que 35% das mulheres mastectomizadas, elas entram em depressão. Então, o processo terapêutico durante o tratamento, o diagnóstico, ele é muito importante como um suporte mesmo para que a gente mantenha, no mínimo, a nossa cabeça equilibrada. Como que foi o meu enfrentamento, né? Eu recebi, como eu falei para vocês, eu estava indo para uma festa com meu filho, né? Quando eu recebi a notícia, e eu recebi o diagnóstico e o Bruno falou, mãe, não abre isso, por que você vai abrir isso? Não vai resolver nada a sua vida agora, vamos para a festa me receber. Mas, gente, curiosa, e eu me sentia tão bem, porque ela é essa doença traiçoeira, né? A gente não sentia dor, não tinha, ela é silenciosa, né? Eu tinha a esperança que realmente não era nada. E aí eu abri, li, aí eu falei pro Bruno, deu ruim. Aí, meu filho não é a pessoa mais acolhedora da face da terra, é o perfil dele, né? Então a única coisa que ele falou pra mim, mas que eu achei que foi bonitinho, ele falou, mãe, hoje você vai fazer o seguinte, você vai beber a noite inteira, você vai se divertir, e amanhã a gente vai pensar no que fazer. E eu fui para a festa daquele jeito, me diverti, curti o meu momento, curti o lançamento lá da Sophie no Shark Tank. E no dia seguinte, como a gente estava em Sorocaba, nós dormimos. No dia seguinte ele veio rezando, né, eu nunca sei falar, rezando o glossário, fala? O que é isso? Rosário. E aí veio falando que eu tinha que mudar a minha alimentação, que eu tinha que fazer isso, que é um jeito dele cuidar, né? Veio falando, mas eu, pra falar a verdade, ele não estava muito, né, na vibração dele, né? Ele me deixou em casa, não tinha ninguém em casa, porque já era sábado de manhã, meu marido tinha de jogar bola. E eu entrei em casa, gente, quando eu fechei a porta,
Aí caiu a ficha. Eu falei, cara, o que é isso, né? E o primeiro pensamento que eu tive foi, meu neto só tem 1 mês de vida. E eu quero continuar construindo memórias com o meu neto. E naquele momento eu tive uma pena de mim. Mas ela foi tão rápida, gente. Porque assim, o meu cérebro, ele agiu de uma forma tão positiva, porque do mesmo jeito que eu pensei isso, na hora eu comecei a receber mensagem, assim, tua vida é maravilhosa, Cris, tua vida, tudo que você construiu, teus filhos, teu marido, teus pais. Aí lembrei dos meus avós, gente, eu entrei numa catarse tão louca, que comecei a andar pela minha casa, agradecendo. Eu ia caminhando pela minha casa, agradecendo. Chegou um momento que eu não estava satisfeita só mentalmente, e eu comecei a falar alto. Comecei a agradecer alto, mas andei toda a casa, agradecendo como se fosse uma limpeza, sabe? E subi, sentei no meu quarto, fiquei um pouco quieta ali, comecei a orar. E aí, para quem acredita, para mim ali foi uma experiência que eu tive espiritual mesmo, de Deus conversando comigo, e a única coisa que vinha na minha cabeça era, Cris, está tudo certo, fique em paz, está tudo certo, isso só vai ser um processo. E usa isso, usa a tua voz para você ajudar outras pessoas. E aquilo foi me acalmando e eu fui introjetando isso mesmo, e eu falava, é só um processo, eu estou bem, vou ficar bem, eu vou ajudar outras mulheres. E gente, foi assim que eu tomei para mim a minha cura. Naquele momento eu me senti curada, eu falei, eu estou curada, eu não tenho mais nada. E foi esse o meu enfrentamento. De lá para cá, eu não perdi uma noite de sono. Então teve um dia na minha vida que eu acordei para fazer xixi, porque eu falo, velho, faz xixi a noite inteira. que eu deitei na cama e falei assim, meu Deus, será que eu vou viver? Meu Deus, nada, gente, nada. Eu realmente, eu tomei isso como uma experiência de cura mesmo, e que seria só um processo, e que essa minha jornada poderia ajudar outras mulheres. Agora, gente, quando a gente fala, né, de acompanhamento terapêutico, eu não fiz acompanhamento. Esse meu enfrentamento também, ele tem muito a ver com o meu perfil, né? Nem todas as mulheres são assim. Se você falar assim, é uma coisa nova para você, não, eu sou assim, o meu perfil é esse, né? Você me dá um limão, eu vou fazer uma limonada, uma torta de limão, eu vou me virar, porque eu funciono dessa forma, né? Mas nem todo mundo é assim. E se você ainda não tem uma rede de apoio que te acolhe de uma forma positiva, aí começa a ficar mais complicado ainda. Então, independente de qualquer situação, hoje, eu falo assim, hoje eu acho que eu estou preparada para fazer terapia. Porque eu acho que depois que passou todo esse turbilhão, hoje eu estou muito sensível, muito mais do que eu já sou, né? Porque quem sabe, quem me conhece sabe que eu já sou a pessoa que chora em pessoa, né? Mas eu estou mais sensível, então acho que eu tenho que realmente trabalhar isso de uma outra forma. Bom, quando a gente pensa também nessa mulher, vai lá, a gente recebeu o diagnóstico, então nesse primeiro momento tem a nossa relação com o diagnóstico, e aí a gente tem que pensar também que a gente faz parte de um mundo, né? A gente não está sozinha e a gente faz parte de núcleos. Então a gente tem um núcleo familiar, a gente tem as nossas amizades, e o impacto disso também em todos esses núcleos também ele é muito forte. Por quê? Algumas mulheres ficam até mais debilitadas do que eu fiquei, né? Eu não fiquei, né? Mas isso começa a afetar as dinâmicas de família. Se for uma família que consegue ter um acolhimento, que consegue trabalhar isso de uma forma positiva, ok, mas se não, a gente cria mais disfuncionalidade dentro das relações, porque é muito difícil. Então, imagina assim, eu sou uma pessoa que eu sempre fui a pessoa, não sei se líder, mas assim, que coordena tudo, que planeja tudo, em todos os meus núcleos, entre os amigos, né?
eu que planejo a agenda do ano, né, entre as minhas coisas da família. Mas teve uma parte do processo que eu comecei a entender que não é que eu gostava de planejar as coisas, é que eu sou uma pessoa controladora pra cacete. Então, como eu sou uma pessoa controladora, obviamente, eu preciso colocar as coisas dentro da minha agenda. E aí, por isso que eu planejo tudo para todo mundo. Só que aí a vida vem e me fala, filha, você não tem controle de nada. Você não tem controle de nada. Então, isso foi um dos grandes aprendizados que eu tive, né? Eu saí desse protagonismo e comecei a deixar que as pessoas cuidassem de mim, que isso também foi um outro momento, né? A gente, para quem é muito forte ou que tem um impacto grande nesses núcleos, a gente não foi fácil me colocar nesse lugar de vulnerabilidade, né? De ser cuidada assim, ou de me recolher porque eu não estava afim naquele momento. Então, a rede de apoio, ela pode ser muito poderosa, como também ela pode ser pode ser algo que acaba gerando uma disfuncionalidade ao invés de ser um ambiente de amor. Então a gente precisa também pensar como essa rede de apoio ela tem que ser apoiada. Essas pessoas também precisam de terapia, gente, para cuidar da gente. Porque nesse momento a gente está muito voltada para a gente. E tem que ser assim, né? Mas quem está ao nosso lado também precisa desse apoio para poder passar por essa jornada com a gente. Aqui eu vou falar de uma relação, como é um dado de homens, é uma relação sobre as relações heterossexuais. Para mim esse dado é muito gritante, né? E quando a gente tem um parceiro, né, a gente tem um cônjuge, obviamente a gente conta muito com esse olhar do outro. Primeiro porque nós como seres humanos não tem jeito, a gente pode fazer mil discursos, mas a gente ainda tem muito esse peso do olhar do outro sobre a gente. Então se essa pessoa está ali com a gente, firme, obviamente essa trajetória ela vai ser muito mais leve, né? Eu tive 2 momentos com o meu marido. Um primeiro momento foi um dia que eu estava muito agressiva. E eu mesmo não tinha nem percebido, mas porque internamente eu estava incomodada, né? Eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho que ir no hospital toda hora, não sei o quê. Eu estava muito incomodada, eu estava bem assim, irritada, sabe? E meu marido virou pra mim e falou assim, se você for ficar desse jeito não vai dar. Gente, meu marido é a pessoa mais doce que tem na face da terra. Quem conhece ele sabe que ele é super divertido, que ele é uma pessoa acolhedora. E ele falou isso pra mim, eu fiquei olhando pra ele e eu falei, cara, não é sobre você, desculpa, é sobre mim. E aí, caiu a ficha dele, pediu desculpas, tal, foi a única vez. E aí depois, num outro momento, a gente estava assistindo uma série que era uma série super assim, parecia de história de amor, bem água com açúcar. Aí ela vira para uma história que é um dramalhão, ele tem câncer, ele morre, mas mostra muito na série do lado do outro que fica. Gente, esse homem, ele não parava de chorar. Era uma sexta-feira, só me chorando, acordou sábado chorando, e assim pra mim, você vai morrer? Porque eu não vou ficar sem você, porque a gente vai mudar de São Paulo, porque a gente vai morar no Guarujá, porque a gente tem que resolver, você tem que ter mais qualidade de vida. Eu, calma, tá tudo certo, né? Eu vou ficar bem. Então, quando a gente fala da rede de apoio, né, da parceria que tá, eles também precisam desse acolhimento, né? E algumas vezes eu falava para amigos nossos assim, liga para ele, porque as pessoas vêm perguntar para você, né, como é que você tá? Esquece, né? Então assim, eu falava, liga para ele, pergunta como ele tá, né? Ajuda ele também, porque não é fácil, né, gente? É muito, assim, ele foi parceiro em tudo, era toda madrugada que tinha que ir lá pro ICESP, tava ali, tava lá, me acompanhando, né, cuidando. E aí eu quis trazer esse dado, porque isso para mim é muito doloroso da gente constatar que 70% das mulheres que descobrem o câncer de mama, elas são abandonadas pelos seus parceiros.
Então, além dela ter um enfrentamento com a doença, elas têm que lidar com o abandono. A gente teve recentemente a Preta Gil, né, que está no holofote, mas a Preta Gil é 70%. E aí eu falo, né, quem é esse homem, né, que abandona essa mulher nesse momento? O que esses homens aprenderam, né? Por que eles não têm, por que eles têm tanta dificuldade de se colocarem nesse papel de cuidador? Isso, para mim, ninguém me tira, e óbvio que a gente sabe, isso é um reflexo da nossa cultura machista, né? Que não ensinou esse homem, não deixou ele brincar de boneca, não ensinou esse homem que esse papel também pode ser dele, né? E aí tem um outro dado que a gente também precisa olhar, é que o IBGE, ele mostra pra gente que o cuidado com as crianças, ele fica sob a responsabilidade, a primeira e a segunda infância, ainda das mães. É um dado que mostra que a gente continua, né, debaixo de uma cultura machista, que coloca esse cuidado com a mulher, mas traz um outro olhar pra gente também. Porque se nós é que ainda estamos educando essas crianças, o que a gente está educando? O que a gente está falando para esses meninos? Né? Então, só para a gente ficar também como reflexão, porque ele é um dado. A minha prima, né, eu tive 2 primas que faleceram de câncer, e uma delas aconteceu exatamente isso. O cara não bancou. Palhaçada, né, gente? É triste. E aí tem uma outra coisa que é muito forte, que a gente tem que lidar, que é a nossa imagem corporal, né? E aí a gente entra também, vai começar a entrar um pouquinho na sexualidade. Por quê? O corpo, quando a gente pensa no corpo, o corpo, ele é uma expressão. Ele não é isolado de uma sociedade, ele não é isolado da cultura, né? Então, quando a gente pensa no corpo como expressão, e a gente pensa na nossa cultura, para nós o corpo é um capital, gente. Né? A gente veio sendo construída, né, toda a nossa história, principalmente da mulher, debaixo de uma objetificação, e o corpo para a gente ele é um capital para o brasileiro. É um capital que ainda tem como valor a juventude. Então, numa situação dessa, né, que você tem aspectos como queda de cabelo, você engorda, você às vezes tira a mama ou reconstrói, que são signos, né? São códigos muito do feminino, né? O cabelo, a mama, é muito do feminino isso. Então, a gente passar por este processo, ele é traumático. É traumático, por isso que a gente precisa dessa rede de apoio. E a rede de apoio, eu falo assim, a gente tem duas orelhas para ouvir e uma boca para falar, não é assim? Então, eu, no meu caso, eu gostava de falar. Eu tinha dia que eu tinha necessidade de falar. E algumas vezes eu queria falar e aí eu não tinha essa possibilidade, porque como as pessoas não sabem o que fazer com essa informação, às vezes falam assim pra mim, vamos falar de coisa legal, de coisa alegre. Mas eu quero falar. Mas isso era eu, né? Assim, tem pessoas que não querem falar, querem ficar quietinhas. Então, nesse momento, qual que é a nossa atitude? Ouvir, gente, só isso. Ouve, fala menos e ouve mais. Eu acho que é uma coisa que pode ajudar muito, né? Porque a gente fala assim, tá bom, Cris, mas o que a gente faz? É só isso. Não precisa olhar esquisito pra pessoa, não, é só isso mesmo. Escuta e, se coloca à disposição. Posso te ajudar de alguma forma? Eu acho que é essa a melhor forma da gente contribuir. Bom, quando a gente tem um dos medos muito frequentes dessa mulher, principalmente a mastectomizada, é realmente o quanto ela vai continuar atraente para o par dela, né? E aí eu quero entrar um pouco na sexualidade e para a gente pensar como que a gente pode driblar um pouco tudo isso, né? Quando a gente pensa em sexualidade, a sexualidade ela vai sendo construída desde que a gente nasce. E tudo que a gente vai formando como pensamento em relação à sexualidade, ele vai sendo construído pela cultura que você está inserido, pela tua família, pela sociedade, pela tua religião. Tudo isso vai formando as tuas crenças relacionadas à sexualidade.
E essa crença ela pode ser positiva ou negativa, depende daquilo tudo que você vem construindo desde sempre. E aí eu quero, é importante da gente falar que a sexualidade ela é constitutiva do ser humano. Eu como ser humano, eu não consigo me relacionar com vocês sem levar a minha identidade sexuada, né? Eu vou me apresentar como uma mulher que é uma mulher hétero, é uma mulher que é branca, é uma mulher católica, tudo isso vem comigo, né? Então tudo isso a gente vai formando como parte da nossa identidade como ser humano. Mas eu queria falar só para a gente ficar com isso na cabeça. Quando a gente pensa em sexo, quando a gente pensa naquilo que a gente construiu em relação à sexualidade na nossa cabecinha, o que vem pra gente? É uma coisa boa? É positiva? Eu me relaciono bem com o tema? Ou ele hoje é só obrigação? Ou ele pode ser prazer? Só pra gente pensar um pouco, pra gente ir andando aqui. Depois do câncer, né, a falta de desejo e a secura vaginal são alguns dos principais entraves na retomada da vida sexual. Falando especificamente de desejo, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa buscar entender é o que me desconecta desse momento, desse desejo. Por que eu falo isso? Porque a doença ela pode sim ser um disparador para um momento. Então, assim, não é fácil, né, gente? A gente é uma bomba de remédio, a cabeça tá zoada, né? Ninguém vai ficar pensando em sexo, né? Pensando no sexo, porque a sexualidade é muito mais abrangente que isso. Mas pensando no sexo. Então, você meio que se afasta. Mas tem mulheres que se afastam mesmo para valer, que não retomam essa vida sexual e que pode ser momentaneamente, mas que ela pode, como na cabeça dela, ela não construiu uma relação com a sexualidade ou com o sexo boa. Se antes não era tão bom, para que eu vou retomar agora? Tá? Só para a gente pensar nisso, que sim, é natural que a gente vai se desconectar, né, desse exercício da sexualidade durante todo o processo. Mas na retomada é pensar, por que eu estou afastada disso? É só isso? Ou tem mais coisa por trás disso? E aí, obviamente, tem algumas coisas que a gente sozinha a gente não consegue resgatar. A gente precisa de um terapeuta sexual, de alguém que realmente seja especialista para nos ajudar nesse processo. Eu falo isso porque eu mesmo, sendo sexóloga e tomando esse monte de bomba, eu não tenho, eu tomo bloqueador hormonal, né? Então, assim, gente, eu não tenho libido, não tenho mais nada na vida. Eu tô seca, eu não tenho vontade de nada, não tenho. Mas eu tenho a consciência de que fazer sexo, ter um orgasmo é muito bom pra mim. É bom pra mim, como pessoa, eu, Cristiane, né, independente do outro. Então é bom porque, assim, cada vez que eu tenho um orgasmo, eu tenho um monte de ina que está invadindo o meu corpo, que vai me deixar feliz, com melhor autoestima. Você vai, assim, me sinto muito bem. E também, eu tenho um marido. É bacana para a nossa conexão. É importante para a nossa conexão. Então, mesmo eu não tendo vontade, gente, eu me esforço naquela da semana. Pelo menos uma vez na semana. E aí tá tudo certo, porque a gente vai começar e vai ficar bom e a gente vai descobrindo esse caminho novo, que é um caminho novo, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso também. E é um caminho novo, é uma readaptação que também acontece muitas vezes na fase da menopausa. Porque para a nossa cultura, a mulher menopausada também ela já não é uma mulher atrativa sexualmente, né? Parece que a gente perde a reprodução, a gente não serve mais para nada. E algumas assumem e que não é. Obviamente tem uma série de desafios e que a gente também tem várias formas de você driblar isso, mas depende muito também desse teu olhar para esse teu momento. Eu prefiro pensar que é uma fase pelo fato de eu estar viva e faz parte do nosso processo, né? Bom, outra coisa, gente, masturbação sendo remédio para todos os sentidos. Não só de autoconhecimento, né, de corpo da gente,
da gente não terceirizar esse prazer, da gente entender como a gente funciona para ajudar a nossa parceria nesse prazer, mas principalmente que a masturbação ajuda na lubrificação, gente, o estímulo, né, de você promover a lubrificação, que é tão importante nesse momento que a gente está vivendo de secura vaginal. Aprender a tirar o prazer da genitalidade. Isso daqui, gente, ninguém fala pra gente, porque a nossa cultura também é uma cultura muito fálica, é muita cultura de sexo-penetração. Independente de qualquer doença, o fato é, numa relação heterossexual, vai chegar um momento que sexo-penetração, gente, não vai funcionar, porque vai ser meia bomba, vai ser assim mesmo, e ninguém fala pra gente. Então, o exercício da gente buscar tirar o prazer da genitalidade, explorar esse corpo de uma outra forma, né? Buscar outros prazeres através dessa pele, que é uma super zona erógena e que muitas vezes a gente não se dá a oportunidade de conhecer, é uma oportunidade da gente se revisitar, da gente conhecer esse corpo, da gente explorar. E aproveitar o boost de energia, o que é? Quando a gente fala de libido, a gente associa a libido à parte sexual, sempre, né? Ela é uma energia, na verdade, a libido é uma energia de vida. E a energia sexual é uma energia muito forte. É ela que levanta a gente todos os dias da cama. A energia sexual é o que nos move, ela que traz pulsão para a vida. A gente alimentar isso é muito bom. E não é só através do sexo, é através dos prazeres que a gente tem, outros prazeres da vida que a gente tem, que a gente vai se colocando e vai deixando a gente feliz e alinhada com as nossas crenças, né, com os nossos objetivos. Então, assim, investir mais na gente mesmo, nessa libido, nessa vontade de continuar construindo coisas, né? Sobre a secura vaginal, é fato que 2/3 dos cânceres, eles positivam para o hormônio. Então, no meu caso também, eu tomo esse bloqueador hormonal. E aí, gente, acaba com a vida da gente, porque ele vai bloquear esses receptores, ele zera a produção de hormônio, né? Que aí eu já estava menopausada, mas assim, voltou muito forte nos calores, ficou muito pior. E acontece uma outra coisa, a vagina ela vai ficando muito fininha. E muitas mulheres desenvolvem vaginismo, você não consegue nem, assim, não dá para fazer nada, né? Eu, na minha volta antes de até ter relação sexual, eu tive que fazer um tratamento com creme vaginal, sem hormônio, né? Para eu poder fazer exame, não era nem para ter relação, porque eu não conseguiria fazer exame do jeito que eu estava. Vai atrofiando, é uma coisa incrível, a gente precisa. E tem recursos também, né? Que a gente vai falar aqui, que são alguns cuidados, né? Lógico, sempre orientado por especialista. Os cremes vaginais, que são tratamentos, né, quando a gente fala de creme vaginal, os lubrificantes que são assim, pra mim, é comer com farinha. Ele fica do lado da minha cama, o lubrificante não é um tratamento, mas ele pontualmente para a relação, ele é um super facilitador, né, porque o negócio acontece com mais conforto, com mais segurança, não machuca. E também tem tratamentos a laser que vão aumentar a vascularização e organizar as fibras de colágeno de uma forma mecânica, né? Sem hormônio para quem não pode. Então essas são as dicas. A Letícia é fisioterapeuta pélvica, depois a gente também tem alguns vibradores ali. E o vibrador também, ele é muito, para a saúde da mulher, ele é muito incrível, né? E até para ajudar, né, nesse estímulo de lubrificação natural. E aí, gente, só lembrando assim, hoje, o que a gente vender aqui, a gente vai reverter para causa do projeto Cereja, tá? Obviamente, quando a gente fala da mastectomia, eu acho que esse é o caso mais traumático, né? No meu caso, eu não tive, eu tive que fazer a reestruturação mamária, eu tirei um quadrante de cada lado porque eu tinha prótese, então eu tive que mexer nos 2 seios. Mas só nisso, gente, eu já tive um efeito eu falei, foi um período que a gente teve que se adequar. Quando a gente voltou para a brincadeira, eu descobri que eu não tinha mais nenhuma sensibilidade no meu seio. E eu falei,
é lógico, né? Se já foi mexido tanto esse meu seio, porque eu já tinha feito 2 cirurgias antes estéticas, e essa foi a 3ª cirurgia que eu fiz. Zerou, assim, 0 sensibilidade. Aí eu fiquei muito triste no dia que a gente foi brincar, porque não só para mim, mas 70% das mulheres, elas começam o processo de excitação, a sua jornada, através do mamilo ou do clitóris. Mas aí, gente, é muito chato começar a brincadeira já no clitóris, né? Não tem, né? Então, assim, tem que ter aquela... E aí, nesse momento, meu marido falou, cara, tá tudo certo. A gente vai buscar um caminho pra gente iniciar essa brincadeira. E durante esse processo, eu aprendi com uma terapeuta tântrica que o uso do vibrador, do bullet, aquele pequenininho que a gente até tem na Sophie, o estímulo dele, ele ajuda a criar conexões de prazer. O cérebro vai entendendo isso como prazer. E hoje, para mim, é vida normal, entendeu? Porque eu tenho um outro estímulo ali, não que ele vai fazer ligar, como se fala, terminação nervosa, né? Vai religar, não vai acontecer, mas a gente já consegue fazer associação de prazer. Então é aquela coisa assim, eu não desisti de mim, eu não desisti desse meu prazer, mas porque eu sei que esse prazer, ele é bom para mim antes até de ser para parceria. É isso que a gente também tem que falar muito, porque a mulher sempre aprendeu a terceirizar o prazer, né? Esse prazer sempre foi para o outro, não para a gente, né? E ele faz muito bem para a gente. Obviamente, uma mulher que tem, que retira a mama, ela pode ter a dor, né, no lugar, ela pode ter esse constrangimento. É o que eu falo, que a gente não está, né? Eu não estou nesse lugar, mas obviamente é muita paciência, é muito auto-amor, né, ela com ela, muita terapia. E em relação ao olhar do outro para nós, é diálogo, né, gente? O diálogo é o melhor lubrificante, por mais difícil que seja conversar sobre. É isso que vai ajudar no processo. Aí, finalizando, né, algumas reflexões aqui durante a minha jornada. O que eu tenho aprendido? A dizer não. Eu sou uma pessoa que eu realmente me sobrecarrego. Eu tenho dificuldade pelo fato de eu descobrir que eu sou controladora. E a ser cuidada, né? A viver no presente em gratitude, para lidar um pouco com a ansiedade, né? E eu acho que essa gratidão que eu tenho é o que é o que me traz a minha cura, né? Que o meu corpo, ele tem esse poder divino de se recuperar, é muito incrível, desde que a gente faça boas escolhas, né? O nosso corpo, ele é muito maravilhoso mesmo. E que meu tempo é muito precioso. Isso é também outra coisa. Gente, eu fiz um detox de pessoas na minha vida, porque a Lissandra participa muito da vida da gente. E a gente tem a nossa vida social é muito intensa, né? Mas eu fiz uma peneira de pessoas, sabe? De lugares que eu quero estar. E eu acho que isso é muito importante, independente de qualquer coisa, né? Assim, para a nossa vida, a gente tem que aprender realmente para quem que a gente abre esse coração, a nossa porta de casa. E aí eu descobri que eu sou feliz de qualquer forma, que me permitir ser vulnerável me deixou ainda mais forte, que eu sou foda pra caralho. Que meu grande plano da vida é continuar construindo memórias com essa belezinha. Eu amo essa foto, ele dormindo na cama de vovó, coisa mais gostosa. E que menos é mais em tudo na vida. A pandemia já tinha dado um tapa na cara da gente com isso, né? Mas o meu desafio também trouxe isso mais forte. O que eu fiz aqui? Besteira, lógico. Mas tudo bem. Aqui era só um muito obrigado e eu aceito muitos abraços.